conduzido, né, me levado a trabalhar. Vou fazer 52 anos daqui a alguns dias. Quarta-feira, faço 52 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, a Carol, o Lucas e a Rebeca. A Carol e o Lucas vão fazer 28 mês que vem, e a Rebeca vai fazer 22 mês que vem também. Aí o pai, a mais nova, e depois os mais velhos. Casado com a pastora Rose. E o Senhor me levou a estudar psicologia, enfim. Agora eu estou trabalhando num programa federal que chama Criança Feliz. Trabalho principalmente com a primeira infância, né? E agora eu vou falar com vocês sobre adolescência e juventude. Quando é que começa a adolescência? Que idade começa a adolescência? 15? 14? 11? 9? 8? 6? E quando termina a adolescência? Depende. Alguns não terminam, exatamente. Não é? Então a adolescência vai começar aí por volta dos 10, 11, 12 anos, dependendo da criança. Isso tem acontecido mais cedo. Às vezes a criança com 9 anos, 8 anos já está entrando na pré-adolescência, já está entrando na adolescência. Não é? E alguns cientistas, alguns teóricos, ele diz que a adolescência termina lá por volta dos 30 anos. Não é? Agora, nós sabemos isso, nós já sabemos isso porque nós estudamos a palavra, nós sabemos que o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele era judeu, e para o judeu a idade adulta começa com 30 anos. Então, por exemplo, a pessoa não poderia ser um rabi, alguém que ensinar a palavra, não é, se ele não tivesse 30 anos. Porque o judaísmo entende que uma pessoa está madura a partir dos 30 anos para poder atuar numa função tão importante que é a ministração da palavra, o ensino, etc. Tá. Então hoje nós vamos falar de algo que o adolescente não gosta, que o jovem não gosta, que é limite. Aliás, quem gosta de limite? Na verdade, ninguém gosta de limite. Mas o limite é importante. E é o que nós vamos falar um pouco. Aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6. Éfeso, capítulo 6, no verso de número 1 ao número 4. Amém? Chegaram? Quem chegou diz cheguei, quem não chegou diz estou chegando. Então tá bom, eu vou te esperar, para que nós possamos compartilhar juntos aí a palavra. Amém? Chegaram? Então, o texto diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, a primeira coisa que Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando nesse versículo é: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Né? E aí ele vem, né, aí ele continua dizendo: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Mas ele não fica só nos filhos, ele vai falar também com os pais, ele continua falando com os pais. E ele diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Então, primeiro o apóstolo Paulo se dirige aos filhos e diz: olha, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo, né? Lembra do mandamento, do primeiro mandamento, que é honrar pai e mãe, mas depois ele vai falar com os pais também. Pais, não irritem os seus filhos. Não é? Quem é pai aqui? Quais são os pais aqui? Tá. Quando é que nós irritamos os nossos filhos? Quando é que nós aborrecemos os nossos filhos? Não é? Quando nós vamos chamar ele de manhã e joga água fria, fica cantando aquela música da estrelinha,
Quando é que nós aborrecemos os nossos filhos? Tem o João também, né? E o Lucas, João é o meu neto, Lucas meu genro, e a Carol, minha filha, e a Maria Júlia ali, também, que está me acompanhando. Bom, então, honrar o pai, né, honrar os pais, tem muito mais a ver com, vai além do que somente obedecer ao pai. Além disso, honrar o pai e a mãe. Vai muito além disso. Não é apenas obedecer por obedecer. É obedecer por amor, por gratidão, por respeito. Não é? Isso é honrar pai e mãe. Por que é muito estranho, e nós precisamos aprender isso, porque às vezes a gente fala de honrar a Deus, né? Mas a gente fala assim, não aqui, lá em Campo Limpo isso acontece. Eu não faço isso porque minha religião não permite. Não, eu não faço isso porque eu amo o meu Pai Celestial. Eu não faço isso porque eu sou grato ao meu Pai Celestial. Então, isso tem a ver com honrar. É obedecer com respeito, é obedecer com gratidão, pelo cuidado, pelo amor, por aquilo que Deus faz por nós e como Ele cuida de nós. Né? E por isso que nós honramos aos nossos pais. Por quê? Primeiro, lá no Antigo Testamento, desonrar os pais e desonrar a mãe, quando a gente fala desonrar os pais, a gente está falando pai e mãe. Né? Nós temos lá em Campo Limpo um projeto que chama Escola de Pais, e foi interessante que a gente colocou lá, começou a falar, domingo, último domingo do mês, nós temos aqui a Escola de Pais, e aí algumas mães não queriam ir, porque não, Escola de Pais, não tem nada com isso. Né? Mas é escola de pais, pai e mãe. Então, no Antigo Testamento, desonrar o pai e a mãe, ele era passível de ser punido, e punido com morte. Né? Era assim no Antigo Testamento. Desobedecer o pai e a mãe, o pai poderia até matar o filho. Então, quando Paulo está falando, lembra do primeiro mandamento, está falando, obedeça, né, aos seus pais, honre aos seus pais. Né? Mas também honrar o pai e a mãe traz benefícios para a sua vida. Quem quer viver bastante? Então honre seu pai e sua mãe. Né? Quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Porque é um mandamento, é uma promessa de Deus. Aquele que obedece ao seu pai, obedece à sua mãe, né? Que respeita, que cuida, que ama, enfim, esse terá vida longa. Né? Então, honrar pai e mãe traz longevidade. Vou viver bastante. Honrar pai e mãe traz prosperidade. Olha que interessante, quer ser próspero? Né? Honre o pai e a mãe. Né? Que isso vai atrair para a sua vida prosperidade. Bom, eu preciso entender que quando Paulo está falando desse texto, né, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele envia a carta à igreja de Éfeso, ele tem em mente, né, ele tem ciência de que aquela igreja está inserida dentro de um sistema, né, que é comandado pelo Império Romano. E o Império Romano, ele tinha algumas leis lá. O pai, ele era absoluto. O pai poderia casar um filho, o pai poderia descasar um filho. Você já imaginou isso? Casei com fulano, casei com a fulana, o pai fala, não, você não casou, você não vai ter essa pessoa, você não vai casar com essa pessoa. Não quero que você case, não quero que você fique com essa pessoa. Então o pai tinha esse poder dentro do sistema romano. Tem um nome aí, a lei, que eu ainda vou lembrar o nome agora. Então, pater potestas era o nome da lei, era o nome do regime. Então o pai tinha direito absoluto. O pai poderia escravizar o filho. Tem noção disso? Lei romana. O pai tinha o direito de escravizar. Bom, esse cara aqui não me obedece, não me honra, não é grato a mim, só me dá trabalho, vai ser meu escravo agora. Né? Então Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, quando ele está dizendo isso à igreja de Éfeso, ele está dizendo, honre seu pai e sua mãe, né? Mas aí ele vai além, aí ele fala, mas pais, não irritem vossos filhos. Por que será que Paulo está falando isso?
Porque se ele tinha essa noção que o filho tinha que honrar pai e mãe, que é bíblico, né, que Deus havia falado, mas ele estava ensinando a igreja que para nós, a nossa vida, a vida que nós devemos cuidar dos nossos filhos, e os filhos devem obedecer aos seus pais, é diferente do sistema romano, ou diferente do mundo. Né? Quando eu falo de Roma, eu falo do sistema romano, eu estou falando de mundo, estou falando de um sistema fora da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina. Então Paulo, quando ele está falando e tratando aqui com os pais, com os filhos, ele está dizendo, olha, nós não vivemos segundo a pater potestas, né? Nós cuidamos dos nossos filhos, né? E obedecemos aos nossos pais, amamos os nossos pais, honramos os nossos pais, com um modelo de qual? Com um modelo de Deus, que é o Pai Celestial. Como é que o Pai Celestial cuida dos seus filhos? Ele nos escraviza, ele nos vende, ele nos rejeita? Não. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Olha, o modelo de criação de filhos, o modelo de família é diferente. Não é igual ao mundo. Porque hoje, se você for aí, eu sei que tem pedagoga aqui, né? Eu sei que tem psicólogo, futuros psicólogos, etc. Né? Não sei se tem assistente social, mas falar que é família hoje, a pessoa vai falar, família pode ser de N formas. 2 homens e filhos, 2 mulheres e filhos, avós e netos, né? Cuidando de netos, enfim, tem N desenhos. Então, mas para Deus existe um modelo de família. Um modelo como a família deve ser cuidada, como a família deve ser tratada, enfim. É isso que Deus está falando conosco, é isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso. Que a família, ela tem uma forma de se administrar, de se cuidar dessa família. E esse modelo é o modelo de paternidade de Deus. É o modelo de maternidade de Deus. Às vezes as mães, sabe como é que eu vou ser mãe? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, e depois fiquei sabendo que era gêmeos, eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser? E agora a responsabilidade de cuidar de outra pessoa? Eu não sei nem cuidar de mim direito. Não é? Já peguei a responsabilidade de cuidar dela, agora nós 2, porque veio 2 de uma vez. Como é que eu vou cuidar? Como é que vai ser isso? Porque meu pai nunca falou, filho, senta aqui, eu vou te explicar o que é ser pai. Quantos aqui o pai fez isso? Não estou sozinho, meu pai nunca fez isso. Minha mãe nunca chamou as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, e sentou e falou, senta aqui, que eu vou ensinar vocês a ser mãe. Alguém aqui, a mãe fez isso? Minha mãe ensinou, olha, a mulher tem que cuidar da casa, lavar, passar, a mulher tem que cuidar do marido, mas nunca sentou e falou para as minhas irmãs, olha, eu vou ensinar vocês o que é maternidade. Eu vou ensinar vocês o que é paternidade. Não é? Então, quando eu quero aprender de maternidade, quando eu quero aprender de paternidade, eu corro para cá. Porque esse é o melhor modelo de maternidade, é o melhor modelo de paternidade. Tanto que Deus, Ele quer nos ensinar a termos confiança nele, a sermos dependente dele, né? Que Ele diz, num dos versículos, me foge a referência agora, que Ele diz assim, olha, pode uma mãe, não é, abandonar o filho que mama, mas eu nunca vou te abandonar. Estou parafraseando aí o versículo. Que Deus está falando, olha, você pode confiar em mim sempre. Você pode confiar em mim sempre. Porque o homem, a mulher, ele pode falhar. Né? Como eu estou falando, meu pai falhou em algumas coisas. Eu tive momentos na minha adolescência que eu tive sérios problemas com meu pai, sérios problemas de relacionamento com meu pai. Nós ficamos alguns momentos sem se falar direito, né? Enfim, uma série de situações que no decorrer aqui eu vou falando. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu vou trazer algumas das minhas vivências, tá? Para a gente estar refletindo um pouco. Os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus cuida da família dele. Como é que Deus cuida de nós? Eu não sabia. Eu fui conhecer como Deus cuida da sua família quando eu o conheci.
quando eu tive intimidade com Ele, quando eu abri o meu coração para Ele, quando eu permiti que Ele entrasse na minha vida, quando Ele direcionasse, quando Ele pudesse ser realmente meu Pai, quando Ele pudesse realmente direcionar a minha vida. Então, quando é que um pai ou uma mãe pode irritar um filho? Quando há excesso ou ausência de autoridade. Isso irrita os filhos. Sabia? A ausência de autoridade ou excesso de autoridade irrita os filhos. Como assim? Irrita. O filho precisa da autoridade do pai, da autoridade da mãe. O filho precisa da referência paterna e da referência materna. Ele precisa disso. O filho precisa olhar e encontrar a figura masculina, a figura de pai e a figura de mãe. Poxa, pastor, mas eu não tive meu pai. Quando eu nasci, meu pai já logo faleceu. Enfim, alguma coisa assim. Mas em algum lugar eu vou buscar essa referência. Ou no avô, ou num tio, ou no irmão mais velho. Mas eu vou buscar essa referência. Porque eu preciso disso. Então, o excesso ou a ausência de autoridade provoca a ira dos filhos. Os filhos querem ter alguém que tenha autoridade sobre eles, que dê limites para ele, que diz, olha, aqui é certo, aqui é errado, aqui pode, aqui não pode, e assim por diante. Os pais podem provocar ou irritar os filhos quando há um excesso ou ausência de autoridade que leva os filhos a desanimar. E é o que nós estamos vendo na geração agora. Eu tenho atendido muitos jovens que estão se automutilando, que estão com pensamentos suicidas. E aí a gente vai trabalhar, vai conhecer a família, vai conhecer a história. Não tem a figura do pai. O pai está trabalhando muito. A mãe está trabalhando muito. E aí a criança fica lá. Talvez alguém que, nossa, você conversa com a pessoa e fala, não, eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu levo para minha casa quem eu quiser, eu como o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Mas a pessoa está desanimada, está se automutilando. Por quê? Porque falta a presença do pai e da mãe. Se revolta. Os pais podem provocar a ira dos filhos quando há um excesso de proteção. Talvez não naquele momento, mas isso vai refletir lá na frente, o excesso de proteção. Porque nós pais não estamos preparados para alguma coisa, para uma situação. Quem aqui que está preparado, não é? Para o dia que o filho ou a filha diz, vou casar, vou embora. Né? Tem pessoas que falam, não, isso só quando tiver 30 anos, quando já tiver sua casa, aí pode casar, não é? Porque nós não estamos preparados para isso. Mas essa aqui é a função que Deus entregou a nós como pais. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles possam ir. Eu tenho que preparar o meu filho, eu tenho que preparar o adolescente, o jovem, para ser independente. Não acredito, o pastor vem aqui fregar e vai falar que o jovem tem que ser independente. Mas a gente tem que preparar os nossos filhos para serem independentes. Mas tem um momento certo de independência. Nós vamos falar isso através dos limites. Nós vamos falar sobre isso. Os pais, eles podem provocar a ira dos filhos ou irritar os filhos pelo favoritismo. Meu pai e minha mãe gostavam mais da irmã do meio. Como isso irritava? A casa da pastora Rose era do caçula que eles gostavam mais. Caçula é o pastor Anderson. Não sei, talvez isso irrita os filhos quando de alguma maneira eles percebam que os pais têm favoritismo por um. Mas pais, eu vou defender vocês agora. Às vezes não é questão de favoritismo, né? É uma questão de afinidade. Não é verdade? Aquele filho, eu falo, vai, ele vai. Eu falo, vem, ele vem. Eu falo, faz isso, ele faz. A gente senta e conversa. Né? Por isso que às vezes tem uma proximidade maior. Mas não é porque gosta mais, porque ama mais. Mas, às vezes é uma questão de afinidade.
de objetivo, de meta, de onde quer chegar, do que quer fazer, de entendimento. Eu tinha problema com meu pai. Então, qualquer assunto, desde sexualidade, droga, eu corria para minha mãe. Conversava com a minha mãe. Eu estava falando no domingo lá na igreja, que muitas vezes a criança, ela cria hábitos. Eu estava falando de Isaac, estava falando de Jacó e de Esaú, que Esaú era mais rude, porque ele ficava mais do pai, tinha uma afinidade maior com o pai, enquanto Jacó tinha uma afinidade maior com a mãe. Então Jacó ele era da tenda, ele gostava de cozinhar, ele gostava de fazer uma série. Ele era que nós chamamos hoje de metrosexual, né? Ele é um cara mais, enquanto Esaú era mais da caça, do campo, rude, bravo, etc. Então, porque muitas vezes a pessoa cria, de estar muito perto de alguém, ele começa a criar, parecer mais com aquele outro. Né? Então eu falei domingo lá, pega a visão. Se seu filho está muito parecido com a sua esposa, então você tem que chegar, se aproximar mais do seu filho, para que ele possa também absorver qualidades e a sua forma de pensar, de ver o mundo, etc. Né? E olha que legal, pai, ó, pega a visão, marido. Né? Você vai falar assim, ó, eu vou andar mais com o Joãozinho ou com a Mariazinha, não é? Aí a mulher vai ficar contente, poxa, ele está cuidando. Em vez de você falar assim, fulano está muito parecido com você, você está igual a sua mãe. Né? Então fala diferente, fala, eu vou ficar mais próximo do Joãozinho, eu vou ficar mais próximo da Mariazinha, porque eu quero ensinar ele, eu quero que ele caminhe, porque aí eu vou transmitir os meus pensamentos. Os pais devem cuidar da vida física, da vida emocional e só. Do que os pais devem cuidar? Da vida física, da vida emocional e da vida espiritual. E também da profissional. Né? Tem que ajudar os filhos nessa tarefa. A palavra criar significa nutrir, alimentar. Os filhos não precisam apenas de roupa, de arroz e feijão na mesa, de fruta, de roupa. Os filhos precisam de muitas coisas. O filho precisa de abraço. Eu só pude dizer eu te amo para o meu pai quando eu já tinha 3 filhos. Você já pensou isso? Só quando eu já era casado, tinha 3 filhos, um dia eu pude olhar para o meu pai, abraçar o meu pai e dizer, pai, eu te amo. Porque a gente tinha rusgas. Ruga eu tenho agora. Tinha rusgas com ele. Eu só pude falar para o meu pai e abraçar o meu pai e dizer, pai, eu te amo. Eu já tinha uma certa idade, que eu não vou falar, né? Claro. Por quê? Porque não foi criado em nós esse vínculo. Meu pai também não tinha proximidade com o pai dele. Meu avô era militar. Tinha 7 filhos. Não tinha tempo para ficar abraçando. Nem nós que éramos netos, geralmente os avós são mais, né, com os netos. Nem nós que éramos netos abraçávamos o meu avô, beijávamos o meu avô. A gente chegava, eu não conhecia meus avós maternos. Minha avó materna morreu quando minha mãe tinha 9 anos. Meu avô morreu quando eu tinha 3 anos. Então eu tenho poucas lembranças dele. Então eu tive mais contato com meus avós paternos. O pai do meu pai era militar, não tinha muito relacionamento. Consequentemente, eu e meu pai também não tínhamos bons relacionamentos. Viu que o negócio vai continuando? E que precisou um momento Deus falar comigo e dizer, olha, você precisa quebrar isso. Porque eu comecei a perceber que eu também tinha problema com o meu filho, com o Lucas. Eu também tinha dificuldade de abraçar o Lucas. De falar para o Lucas, Lucas, eu te amo. Para as meninas, não. Para as meninas eu estava abraçando, eu estava beijando, eu estava brincando. Mas com o Lucas eu percebi que havia uma dificuldade. Então, o filho, cuidar de um filho, criar um filho, vai além de dar arroz e feijão.
de trabalhar, de dar o que ele quer. Cuidar de um filho ou trazer o remédio, é dar afeto, é dar amor, é dar encorajamento. E aqui eu quero abrir um parênteses. Amar não é dizer sim para todas as coisas. Eu amo alguém quando eu falo não para essa pessoa também. Sabia disso? Eu amo alguém quando eu falo sim, eu amo alguém quando eu falo não. Também. Eu lembro que eu estava na adolescência, 14 anos, e tinha esses problemas com meu pai, e arrumei lá um amigo. E esse amigo falou, a gente queria, naquela época a gente queria um tênis mais, 14 anos você já quer um tênis mais, né? Você não quer aquele tênis que todo mundo usa, você quer um tênis mais bonito, mais chegado. E aí meu pai não podia dar, a gente estava num processo, ele comprou uma casa em Campo Limpo, era uma casa financiada, tinha que pagar prestação, uma série de coisas, perde emprego, enfim, tem toda uma história. Aí arrumei um amigo, esse amigo falou assim, olha, quer trabalhar? Você está com 14 anos, porque naquela época eu podia trabalhar com 14 anos, né? Eu quero. Mas o trabalho é lá no Rio de Janeiro. Não, eu vou, eu quero. Não, a gente vai trabalhar, a gente vai lá de final vai num tal dia, volta tal dia. E eu falei, não, eu vou, pode dar meu nome lá, eu vou. Aí foi falar pro meu pai, olha, eu vou com fulano trabalhar no Rio de Janeiro. O pai falou, não, você não vai trabalhar no Rio de Janeiro, você vai ficar aqui. Não, mas eu quero, eu quero um tênis, você não me dá um tênis, eu quero uma calça, você não me dá uma calça. Eu preciso trabalhar, você não fala que eu preciso trabalhar? Mas você não vai trabalhar no Rio de Janeiro. Bom, para encurtar a história, fiquei chateado com meu pai, a nossa relação ficou mais difícil. Depois, passasse alguns anos, eu descobri que aquele meu amigo foi preso no Rio de Janeiro, no tráfico de droga. E se meu pai não falasse não, quem estaria lá? Eu também. Ele me amou ou não me amou? Eu fiquei chateado com ele naquele momento. Eu fiquei bravo com ele naquele momento. Falei que ele era o pior pai do mundo. Mas só depois eu fui entender que quando ele falou não, ele estava me amando. Então por isso que é importante o limite. Por isso que é importante termos limite, ter alguém que nos dá limite. Que nos coloca até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu fico muito assim quando alguém fala assim, não, mas a criança pode escolher o que ela quiser, a criança pode ir por onde ela quiser. Não, a criança precisa de limites. Ela não está preparada ainda para fazer determinadas coisas. E o adolescente está preparado? Algumas coisas, né? De quem que é a responsabilidade de que uma pessoa que o seu filho esteja pronto para enfrentar o mundo? É sua, pai, ou é sua, filho? Quem é responsável de dizer, não, eu estou maduro, eu estou pronto? De quem que é? Do pai? Ou dos pais? Ou do filho? Quem acha que é do pai, levanta a mão. Quem acha que é do filho, levanta a mão. Ninguém? Bom, então vou falar. 50% do pai, 50% do filho. Tá? Você é responsável por estar se amadurecendo, por estar pronto. Tem 50% o pai, 50% para dizer, bom, eu estou preparado para isso. Quem gosta aqui de esporte? Se você já percebeu que quando... Pode me arrumar um copo d'água, por favor? Tem aqui? Ah, tá aqui, perdão. Quando você vê a entrevista, o cara ganha lá a medalha, ganha, ele vai lá, primeiramente agradeço a Deus, não é assim? Agradeço a Deus, aos meus pais, e depois ele fala quê? Agradeço também ao meu... Quem? Treinador. Não é? Por quê? Porque o treinador é que disciplinou ele. O treinador é que deu limites para ele. Diz, olha, você precisa vencer esses limites, você precisa vencer essas barreiras, você precisa melhorar nisso. Né? Então ele vai lá e agradece, ele reconhece que o treinador foi importante na vida dele. Quem é o treinador dos nossos filhos?
Os pais. Essa é a nossa função. Treinar os nossos filhos. Prepará-los para enfrentar o mundo. Eu vou correr aqui. Né? Discipliná-los. Porque disciplina, né, a palavra paideia, significa treinamento por disciplina. Então, educar um filho, criar um filho é dar disciplina para ele. É colocar disciplina para ele. Provérbios, capítulo 13, verso de número 24, diz assim: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em disciplinar. Então, treinadores, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Disciplinar não é bater, disciplina, você pode ver que ele, aqui no texto coloca diferente. Né? Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Discipliná-lo é treiná-lo, é ensiná-lo, é orientá-lo, é ouvi-lo. Um atleta, quando ele está lá, ele... Você não alcançou aquela marca por quê? Não, porque quando eu saltei, porque quando eu corri, doeu esse músculo. Doeu... Ah, é porque você está fazendo errado o exercício. Você tem que fazer certo. Porque se você fizer certo, não vai doer o músculo. Então, orientar, disciplinar, é dar o direcionamento, é orientar, é dizer, olha, tem que fazer assim, porque quando você faz assim, dói, machuca, você faz mais esforço. Então, é isso que é disciplinar. Só que o que acontece? A gente está com um imenso sentimento de culpa, porque eu quero preparar o meu filho para o mundo, eu quero que ele tenha êxito. Só que nós estamos muito focados, nós pais estamos muito focados, que os nossos filhos sejam bons executivos, que ganhem muito dinheiro. Mas é isso que meu pai falava, você tem que estudar para não ficar que nem eu aqui, entrando numa fábrica às 7 da manhã, saindo da fábrica a hora que o dono mandasse, deixasse. Não, você tem que estudar para você não viver. Mas ele nunca me sentou e falou, filho, senta aqui que eu vou te ensinar o que é ser homem. Quem que o pai sentou e falou, vou te ensinar o que é ser homem? Eu aprendi que ser homem não lá na rua. Ser homem é pegar várias meninas, né? Ser homem é bater em todo mundo, ser homem é beber muito, enfim. Por quê? Porque o meu pai falhou nessa disciplina. Ele não sentou e disse, filho, senta aqui, eu vou te dizer o que é ser homem. Homem não é isso. Entende? Então, disciplinar o filho quer dizer treinar o filho. Então, a gente está criando um enorme sentimento de culpa, porque hoje a maioria do pai e da mãe tem que trabalhar. Né? Então, o que eu faço? Eu sei que eu estou devendo para o meu filho. Aí eu faço o quê? Dou tudo que ele quer. Quer tal presente? Te dou. Quer tal coisa? Eu te dou. Não, eu estou trabalhando muito, estou com pouco tempo com meu filho, eu vou colocar você no karatê, vou colocar você na capoeira, eu vou colocar você no kumon, eu vou colocar você no inglês, eu vou colocar você... E vou entulhando ele de atividade. Porque eu quero que ele seja um filho vencedor, eu quero que ele vença. Eu não estou dizendo que o meu filho não precisa aprender o inglês, ele não precisa fazer o kumon, ele não precisa fazer o karatê, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que eu não posso substituir o meu afeto, que eu não posso substituir o meu tempo com o meu filho, a conversa de filho para com o pai, para ele dizer, pai, olha, eu estou com um problema lá na escola, tem uma menininha lá que eu gosto, mas ela... Não é? Eu tenho que ter essa... E como pai também ouvir minhas filhas dizer, olha, tem um carinha lá, que eu estou gostando dele. Quem quer ouvir isso? É difícil, mas como treinador eu tenho que ouvir. Se eu quero preparar minha filha ou meu filho para esse momento, eu tenho que ouvir de tudo com ele, eu tenho que falar tudo com ele. Eu tenho que ter uma amizade com ele. Quem quer ser amigo do seu filho aqui? Quanta gente, né? Quer ser amigo do filho. Mas eu vou falar, você não é amigo do seu filho. Você não pode ser amigo do seu filho. Você pode ter amizade com ele, mas não amigo. Porque amigo a gente não respeita. Porque a hora que o amigo fala uma coisa que eu não quero ouvir, vai plantar batata, vai pra lá, me deixa. Eu sei da minha vida. Eu sei o que faço. Você não me conhece. Não é assim que a gente trata o amigo? Quando ele fala o que a gente não quer ouvir? Quer saber desse cara? Vou ficar com esse cara aqui porque ele fala o que eu quero ouvir.
Então eu tenho que ter amizade com meu filho, dar abertura para ele falar comigo, mas eu não posso ser amigo dele. Ele tem que saber que eu sou pai dele, que eu sou mãe dela, né? Pai dela, né? Porque é diferente. Eu vou dar abertura, minha filha poderia vir falar para mim, pai, olha, tô gostando de um carinho assim, assim, ó, vou namorar, enfim. Aí a gente tinha as nossas conversas, mas deixava claro que eu era pai, né? E eu estava ali para orientar, eu estava ali para educar meu filho. O que é educar? Quem educa o filho? O pai ou a Camila? A pedagoga. Quem educa o filho? Hã? A Karina? A Camila? Karina, tá certo, errei, acertei. Porque existe duas educações, educação formal e educação informal. Eu faço a educação informal e a pedagoga faz a educação formal. Então eu vou ensinar para ele a pegar o garfo, a andar, a se vestir, trazer as músicas, as cantigas lá da infância. Essa é a minha função. Agora, matemática, inglês, português, né? Português correto é a pedagoga, é a professora. Mas eu tenho a minha parte na educação dos meus filhos. O que está acontecendo hoje? Os pais estão terceirizando os filhos. Olha, você dá um jeito nele, porque ele não me obedece, ele não me ouve, ele não faz o que eu quero. Não é porque está terceirizando. Então, nós somos responsáveis para educar os nossos filhos, para passar para eles alguns ensinamentos. E como que eu educo? Com três coisas: sistematicidade, autoridade e carinho. O que é sistematicidade? É uma coisa chamada coerência. Quando eu digo assim, olha, essa Bíblia tem que ficar aqui. Aí, meu filho vem e tira a Bíblia. Aí eu falo, filho, não, a Bíblia é lá. Aí a minha esposa vai lá, não, deixa ele levar a Bíblia lá, o que tem? Qual o problema? Onde está a coerência? Coerência é, meu filho tem que saber o que é certo e o que é errado. Talvez os adolescentes falam, mas poxa, ele está falando de pai. Então, vocês vão ser pai um dia, então já vai aprendendo, já vai guardando aí. Educar tem a ver com coerência. O que eu falo é certo. O que é certo hoje é certo sempre. Só isso? Não. O certo para mim, o certo que eu falo para o meu filho tem que ser o certo para mim também. Porque o filho, a criança aprende muito mais com aquilo, com o meu exemplo, do que aquilo que eu falo, com aquilo que eu mando. Então, se eu quero que o meu filho obedeça, e aí vou dar um exemplo. Aí eu passo no farol vermelho, aí eu não vou trabalhar, aí eu grito com a pessoa, com o mais velho, eu sento e tem uma pessoa mais velha, não dou lugar. Aí eu falo pro meu filho, ó, você tem que respeitar as coisas, você tem que dar lugar ao mais velho. Mas quando ele olha para mim, ele não vê nada disso. Onde está a coerência? Então, coerência, sistematicidade tem a ver com o exemplo que eu transmito. Isso meu pai também não era bom. Porque meu pai tinha umas coisas que ele falava assim. Sei lá, vou dar um exemplo. Por exemplo, na hora da comida. Meu pai gostava muito de comer. Então, ele comia 2 frangos, um exemplo. Aí eu falava, eu também quero 2 frangos. Aí ele falava, não, quando você for pai, você come 2 frangos. Só come 2 pedaços. E aí ele tinha que falar para mim, não, você tem que aprender a dividir, se tem 2, é um para cada um. Só que com ele era assim, não, eu sou pai, eu posso comer 2 pedaços. Você é filho, você pode comer um pedaço. Onde está a coerência nisso? Tá entendendo o que eu estou falando? Eu quero que o meu filho vá para a igreja orar se ele não me vê orar. Como eu quero que meu filho leia a palavra se ele não me vê lendo a palavra? Como eu quero que meu filho seja um bom caráter se eu não tenho um bom caráter? Se eu engano, se eu dou o meu jeitinho ali, se eu não vou na igreja, enfim.
Então, sistematicidade tem a ver com o meu exemplo. Autoridade se refere à capacidade de assumir o controle da situação. Quer dizer, o filho tem que olhar e saber que eu sou autoridade. Quando eu falo não, é não. Quando eu falo sim, é sim. Assim, né? Como tem autoridade aí fora. Se eu passar ali, tem um radar. E se eu não obedecer à velocidade, eu vou ser punido. Vou ser disciplinado. Então, autoridade tem a ver com isso. Então, quando eu falo, ó, você não pode mexer nessa Bíblia, porque senão você vai levar uma palmada. Se eu falei isso, ele tem que levar uma palmada se ele mexeu na Bíblia. Porque é assim que ele vai aprender disciplina, assim que ele vai aprender o que é autoridade. Porque se desobedecer a uma autoridade, tem um castigo, tem uma punição. Nossa, pastor, isso é muito ruim. Mas, gente, lá fora não é isso que acontece? Se ele vai para uma empresa, a empresa está dizendo, olha, você para chegar lá naquela sala tem que andar por essa linha amarela aqui. Ah, que linha amarela? Por aqui é muito mais rápido. Aí vem o segurança da empresa e fala, ó, você não sabe que é lá na linha amarela que tem que andar? Sei, mas eu não quero andar para lá. O segurança vai lá e relata, ó, fulano de tal não está obedecendo. O que acontece com ele? Rua, punição. Então, quando eu estou falando de preparar o meu filho, né, eu tenho que preparar ele lá na frente. Eu tenho que preparar que lá na frente tem punição, tem consequência, que ele pode fazer escolha. Mas toda escolha tem uma consequência. Isso a vida toda. Eu posso chegar para o meu filho agora e falar, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Ele vai falar, sei lá, para o céu, para o inferno. Eu não acredito em nenhum dos dois, conhece? É uma escolha dele. Mas eu, como pai, tenho que ensinar, ó, se você escolher o céu, é isso que vai acontecer. Se você escolher o inferno, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho que transmitir ao meu filho, né, dar a ele esse direcionamento. Aí eu falei de carinho. Carinho, né, tem que, é na questão de estimular, de acolher. Poxa, você errou, não tem problema. Você vai fazer direito da próxima vez. Você sabe que você vai levar umas palmadas, porque eu falei que não era para mexer aqui. Eu te amo, mas você vai levar umas palmadas. Assim que Deus faz com a gente. Quando eu não obedeço a sua palavra, Ele me ama, Ele me aceita, Ele me recebe. Mas a consequência está lá. Eu falhei, eu errei, então vai vir uma consequência. Deus não passa a mão na cabeça, Deus não, ó, é isso aqui. E se não obedecer, é isso lá. A família é o primeiro lugar, né? É onde a gente aprende tudo. Onde a gente aprende a falar, onde a gente aprende os comportamentos adequados, inadequados. É onde, na família, que se aprende a construção de valores. É a família que ensina isso, não é a escola. Não é o governo federal, estadual, municipal. É a família que ensina ao adolescente, né, quais são seus costumes, suas crenças, sua cultura, a educação, que coloca disciplina, que coloca limite. É a família. Eu lembro que nisso meu pai acertou. Meu pai, quando nos corrigia, meu pai nunca nos bateu com raiva. Minha mãe, sim. Minha mãe era do que pegasse, que tivesse a mão, ia, os gritos. Meu pai não. Ele chegava, eles me chamavam de Nando. Me chamam, né, de Nando. Nando fez isso, a Luciana fez isso, a Juliana fez isso. Ele ia, tomava o banho dele, jantava. Aí falava assim, Nando, vai pro seu quarto. Aí, quando ele tava bravo, Luiz Fernando, vai pro seu quarto. Luciana, vai pro seu quarto. E aí depois ele dava. Aí ele entrava e falava, por que vocês brigaram, seja o que for? Ah, pai, por causa disso. Aí ele saía. Ia no outro. Por exemplo, eu brigava com a minha irmã do meio muito. Por que você brigou com seu irmão? Ah, pai, porque ele fez isso, você. Ah, mas eu já não falei que não é pra brigar? Acabou. Enfim. Aí ele ia lá no outro quarto. Você brigou com sua irmã? Por quê? Por causa disso. Eu vi a mesma história, né? Só que cada um puxava o seu sardinha pro seu lado. Mas eu não falei que não pode brigar? Tá. Então você vai levar 5 sentadas, ia lá no quarto, falava, você vai levar 5 sentadas de quando o julgamento dele. Aí ele voltava, dava 5 sentadas em cada um. Era 5. Não era 6,5, não era 8. Ah, errei a conta, é 8. Não, era assim. Sempre foi assim. Não é? Então,
eu que aprendi valores, que aquilo que ele falava era o que ia acontecer. Nós temos o papel de treinar os nossos filhos, de ensiná-los o que é essencial, o que é supérfluo, o que é bom, o que é errado. Tem um provérbio indígena que diz que precisa de uma aldeia para educar uma criança, para criar uma criança. E é verdade. Né? Porque uma criança, ela é educada, ela é construída por todos, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos vizinhos, pela igreja, né, pela comunidade que ela frequenta, pela escola, pelo professor. Mas o alicerce, quem dá, é a família. É a família que dá esse alicerce. Como que dá? Através das regras, através do limite, né, através da disciplina. Porque uma pessoa que não tem limites, o que pode acontecer com uma pessoa que não tem limite? O que acontece com uma pessoa que não tem limite? É uma pessoa que tem descontrole emocional, sim ou não? O que eu tenho mais visto lá no lugar de atendimento dos adolescentes, tem descontrole emocional. Não consegue se organizar emocionalmente falando. Porque não tem limite, porque não tem limite não sabe o que é certo, o que é errado, não sabe para onde ir. Não tem uma orientação, não tem um norte para seguir. Ele se dá diante de uma situação, ele fica perdido. Porque não tem, fica histérico ou histérica, ataque de raiva, distúrbio de conduta, agressões físicas, baixo rendimento escolar. Sabia disso? Talvez você vai lá, a professora chama lá, ó, o seu filho não está indo bem na escola. Às vezes é porque falta o quê? Limite. Como assim? Falta tempo. Ó, esse horário você vai estudar, esse horário você vai brincar, esse horário vai acontecer isso. Eu fui chamado esses dias lá na rede de ensino do município, porque os alunos voltaram da pandemia, eles estavam acostumados o quê? A fazer a lição no sofá, assim, né, deitado assim, assistindo desenho, conversando com amigo, né, sem camisa, largava o celular lá, falando, ia brincar, depois voltava, ou o pai fazia a lição depois, não. Aí volta para a escola, tem limite na escola. Você vai ficar aqui 4 horas sentado, olhando para aquele quadro negro, vai fazer essa lição. As crianças estão desesperadas. Agrediram professores e uma série de coisas. Porque as pessoas precisam de limites. Não é? Qual a importância do limite? Prepara a criança, prepara o adolescente para que ele tenha comportamentos adequados. Estava lá na pandemia em casa, estudava do jeito que queria, a hora que queria, quando foi para a escola. Não quis submeter ao horário, à professora, ao tempo de fazer a lição. Se eu estiver falando besteira, pode falar. Eu fui lá chamado para a rede de ensino municipal para falar com os professores, porque eles entraram em pânico. Eles estavam assim, tipo, entregando, jogando a toalha e dizendo, olha, eu não quero saber dessa sala, põe outra pessoa aqui. Porque eles estavam assim, porque as pessoas, as crianças, né, os adolescentes precisam de limites. O limite diminui a probabilidade de comportamentos indesejáveis. Quando a criança tem limite, quando nós aprendemos os limites, nossos comportamentos são melhores. Porque eu vou viver em sociedade. Eu tenho que aprender que eu vou sair daqui, não vou ficar só no círculo da minha família. E vou ter pessoas que, de repente, eu não tenho afinidade, mas eu vou ter que ficar com essa pessoa o dia todo, vou ter que trabalhar com essa pessoa o dia todo, eu vou ter que estudar com essa pessoa o dia todo. Eu vou ter que falar com essa pessoa o dia todo. Eu vou ter que receber ordem dessa pessoa o dia todo. Mas eu não gosto dela. Mas eu tenho que ser ensinado que eu vou ter que ouvi-la, que eu vou ter que obedecê-la, porque ela tem uma hierarquia maior que a minha. E assim por diante. O limite favorece o amadurecimento da pessoa. Prepara a pessoa para dar autonomia. Né? Saber para onde eu vou, o que fazer, bom, tá jóia. Eu sei os meus limites, eu sei o que eu posso fazer. Dar limite significa ensinar. Ensinar as crianças, ensinar o adolescente a receber o não. Eu atendi um jovem
tinha problema de receber o não. Nós atendemos alguns anos, isso antes da pandemia, uma jovem que ela tentou se matar. E ela disse assim, não, mas por que você tentou se matar na conversa? Aí ela disse, porque meu pai nunca me falou não. Agora eu tô com 18 anos, eu queria fazer tal coisa, ele falou não. Eu queria tal coisa, ele falou não. Como assim? Ele nunca me falou não. Por que ele não quer me dar isso agora? E pior, ele mandou eu trabalhar ainda. Vê se pode um negócio desse. Eu vi de um outro jovem, 17 anos, esse eu atendi na pandemia. Foi lá, jovem de 17 anos, e disse assim, qual é o problema? Não, o problema é assim, eu não quero trabalhar, eu quero ficar no meu quarto. E meu pai não entende isso. Meu quarto é o meu lugar, ele não tem que entrar aqui. Para entrar aqui, ele tem que bater na porta. Eu tenho que permitir ele de ele entrar no quarto. Só para vocês terem uma ideia, ele colocou lá na iluminação do quarto, a luz era controlada pelo celular dele. Então o pai ia no interruptor, plec, acendia, ele ia no celular, tic, desligava. O pai ia no interruptor, plec, ele ia no celular, tic, desligava. É o meu lugar, eu que mando aqui. E a gente foi trabalhando com ele essas questões. Ele falou assim, eu não pedi para nascer. Meu pai tem que me dar tudo que eu quero, porque eu não pedi para nascer. Então ele tem que pagar o que eu quero, ele tem que dar a comida que eu quero. Eu não queria estar aqui. Porque ele é ruim, ele é mau. Eu falei, mas por que ele é mau? Porque ele fez eu nascer nesse mundo é ruim, esse mundo é cruel. Olha como está a violência, olha, não tem emprego. Olha onde meu pai me colocou. Olha onde meu pai me enfiou. O que falta? Falta ensinar valores para os nossos filhos. Porque quando eu não dou limite, meu filho cresce achando que que o mundo gira em torno dele. Que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Esses dias na igreja, uma pessoa falou assim para mim, pastor, a minha filha veio da escola chorando porque a amiguinha disse que não queria brincar com ela. Eu falei, e aí, o que você fez? Eu não sei se eu fiz certo, mas eu mandei ela nem ligar para a menina, e não falar mais com a menina, e não sei mais o que. Não é? O que eu quero dizer? Eu preciso ensinar meu filho que as pessoas têm o direito de não querer conversar comigo, de não querer tomar um lanche comigo, de não querer andar comigo, de não querer brincar comigo, mas isso não quer dizer que eu seja menos, que eu seja pior, né? Que eu seja ruim. Eu tenho que ensinar isso para os meus filhos, que os direitos são iguais para todo mundo, assim como se ela também não quiser brincar com a menina, ela também não vai brincar com a menina. Eu tenho que ensinar isso aos meus filhos, a respeitar horários. Pastor, mas eu estou jovem que eu vim não sou pai, não é? Mas eu preciso aprender isso, que eu tenho que respeitar horários, ter pontualidade. E quando que se aprende isso? Lá na infância. Quando é pequeno, deu seu horário, cama. Hora de almoçar. Hora de jantar. Hora de estudar. Hora de brincar. Porque quando vai para a creche não é assim? Quando vai para a escola não é assim? Agora é horário de tomar café. Fulano, senta aí que agora não é hora de fazer isso. Tá bom, tem que ficar aqui. Então, onde que aprende? Dentro de casa. Eu tenho que ensinar o meu filho a cuidar de si mesmo, a cuidar dos objetos que ele tem ao seu redor, a respeitar autoridades, a tolerar pequenas frustrações. O que mais está acontecendo na geração agora, principalmente nessa faixa etária da adolescência, que vai lá dos 12 aos 30, é crianças, adolescentes que não sabem lidar com a frustração. Os mais experientes. A gente ia lá, reunia aquele monte de criança na rua, vamos jogar bola, né? Aí você tá lá, vou jogar bola. Aí vem, você, e você, eu aqui, tô aqui, tá bom. Aí você é o último. Quando é o último, tá bom. Pior quando fala, leva ele, vai de lambuja para o seu time. Eu tive que aprender com a frustração. Eu tive que aprender.
que tem hora que as pessoas vão me colocar de lado, que eu não sou tão bom assim. Agora, qual é essa geração que ela faz? Ela está jogando aqui, ela erra, o que ela faz? Começa de novo. Não vai aprender frustração. Não vai aprender a lidar com a frustração. E aí o que acontece? Se automutila. Porque não sabe lidar com aquele momento difícil. Porque não foi preparado para isso, não foi preparada para esse momento. Que a vida tem altos e baixos, que tem frustrações, que tem regras. Pais que estão aqui, eu preciso aprender a dizer sim, sempre que é possível, e não quando é necessário. Certo? Sim quando é possível, não quando é necessário. Nossos pais fizeram isso. Olha, eu não vou te dar esse brinquedo porque eu não tenho condições de te dar esse brinquedo. Né? Tá certo que as nossas mães às vezes enganavam a gente, né? Mãe, eu quero isso. Aí eu olhava para o pessoal, eu não posso dar isso. Vamos ali, depois a gente volta. É certo isso? Não. Eu tenho que ensinar eles, realmente, você sabe que a gente não pode agora. Se eu comprar isso, vai faltar o leite, vai faltar o arroz. Porque, gente, eu preciso saber que o outro, ele tem inteligência. Ele é capaz de saber a verdade. Né? Claro que tem forma de falar, tem um jeito tem um momento de falar algumas coisas, mas eu tenho que trabalhar isso, porque dar esses limites, dar o exemplo. E eu falei sobre que nós somos os exemplos para os nossos filhos. Bom, eu preciso mostrar para os filhos, né? E aí falando agora exatamente nesse período da adolescência, que quando ele sabe usar bem a liberdade, quando ele usa bem a liberdade com responsabilidade, ele terá mais liberdade. Porque esse momento da adolescência que eu quero chegar mais tarde em casa, né? Esse momento que eu quero ir no cinema sozinho com os amigos, com as amigas, né? Não é nesse momento? Eu quero usar aquela roupa, enfim. Então, o que o pai tem que fazer? O que os pais têm que fazer? Ensinar os seus filhos, dizer, tá, você, que hora que é a festa? Na minha época, a gente saía às 6 horas para chegar no máximo 10. Né? Hoje ele sai meia-noite para chegar no outro dia. Não é? Chegar às 6 da manhã. Você pode sair. Chegar até às 10. Mas pai, esse horário é que minhas amigas e meus amigos estão saindo. Então, seus amigos. Você pode sair e chegar às 10. Aí ele chegou às 10 direitinho, bonitinho, por um período, mas não, agora você pode chegar às 11. Porque ele me deu uma resposta positiva, eu posso confiar nele. Então eu tenho que ensinar o meu filho que se ele usar a responsabilidade, se usar a liberdade que eu dou com ele com responsabilidade, isso em todos os setores, eu só estou falando sobre isso, mas eu estudo, enfim, eu dou algo para ele, ele me responde positivamente, e se ele responder de forma responsável, eu dou mais de um. Se não responder bem, eu diminuo. É assim que tem que ser. Mateus 25, 21, 23, é isso que Deus nos ensina. Vocês não me deram horário, eu nem sei quantas coisas eu já estou falando aqui. Mateus, de capítulo 25, verso 21 e 23, o Senhor diz assim: O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha que Deus, que é Pai, está nos ensinando. Ó, eu te dei uma responsabilidade, que é o talento. Então, um deu 1, outro deu 5, outro deu 3, sei lá, não lembro agora. E aí ele fala para esse servo, né? Servo bom e fiel. Eu te dei pouco. Você cuidou bem, você foi responsável, então vem e se deleita na alegria do seu Senhor. Filho, você saiu às 10, me obedeceu? Então você pode sair às 11. Filho, eu falei que você podia sair ao sábado, você saiu só ao sábado? Tá bom. Essa semana eu deixo você sair no sábado e no domingo.
construção. Assim eu vou aprender a ensinar ao meu filho que tudo na vida tem isso. Eu tenho deveres e tenho direitos. À medida que eu respondo favoravelmente aos meus deveres, eu vou ter mais regalias, eu vou ter mais liberdade. É um processo de amadurecimento. Bom, pais, o que vocês acham se meu filho me questionar e dizer: pai, eu não quero ir mais para a igreja na adolescência? O que eu devo fazer? Seu filho, se não quer ir para a igreja, o que você faria? Como é que eu trato isso? Toma uma surra nele e vai para a igreja. Isso? Não? Eu acho que não, eu acho que tem que, sei lá, e deixar ele. Tipo, falar o que é o certo. E se ele por esse caminho que pode acontecer, que nem você falou. Tá bom, vamos ver se essa resposta a gente vai ver. Vamos construir isso junto. Porque teve um dia, quando o filho está aqui, não vou falar. E aí meu filho falou: eu não quero ir mais para a igreja, eu só vou para a igreja porque você me obriga. Se você não me obrigasse, eu não ia para a igreja. Depois eu conto o final da história. Primeira coisa, na adolescência, é esse movimento em que a criança, o ser humano, ele se separa da família. É nesse momento da adolescência que o filho vai falar: eu não acredito nisso, eu não gosto disso, isso aí não é do seu tempo, isso é coisa de velho, isso é coisa de velho, isso aí é arcaico. É nesse momento. Por quê? É na adolescência que eu estou buscando o quê? A minha identidade. É nesse momento que eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber se a igreja é boa, porque eu quero saber se é boa. Eu quero saber se meu pai falou que é bom, se meu avô falou que é bom, se o pastor falou que é bom, se o bispo falou. Eu quero saber se realmente é bom. Eu quero beber. Eu quero saber se é bom esse troço, se é gostoso, o que dá esse negócio de ficar zonzo. Eu quero saber como é que é isso. É na adolescência que a pessoa vai fazer esse movimento. Ela vai negar completamente a família. Tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você falou, ela vai falar: não quero, não gosto. É na adolescência. O que a gente faz? E por isso as pessoas falam: você entrou na idade da aborrecência. Nunca mais falei nisso. São adolescentes que não aborrecência. Porque faz parte, você também fez isso. Eu também fiz isso. Eu também falei com meu pai: tá bom, coisa de velho, vai, isso é do seu tempo. Comigo agora é diferente. Eu sei de tudo. Na adolescência ele sabe tudo, sabe matemática, sabe economia, diplomacia, comércio exterior. Pergunta para ele de comunismo, ele sabe. Pergunta para ele do espaço, ele sabe. Como conserta a política, como conserta a economia, ele sabe. Faz parte dessa fase da vida. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Na adolescência, a gente já experimenta isso lá na infância, quando a criança vai para a escola. Porque até a criança para a escola, nós somos os heróis. Nós somos os mais inteligentes. Nós sabemos tudo. Aí vai para a escola, a criança volta assim. Aí a mãe fica magoada, vai ficar magoada. Fulano, faz a conta assim. Não, está errado. Não, é assim, pai. Não, está errado. Minha professora falou que é assim. Então é assim. Aconteceu só comigo isso? Faz parte. Desde aquele momento eu deixo de ser o herói dele. O professor sabe mais. Sabe mais. Na adolescência é isso, ele vai procurar outros direcionamentos, outras pessoas, porque ele quer comprar a sua própria identidade. Ele quer saber quem é ele, no que ele acredita, no que ele não acredita. É assim que tem que ser. Então, muitas vezes um pastor,
um líder, um amigo, vai ser mais influente na vida do seu filho, principalmente na adolescência, do que você. Né? Porque faz parte desse movimento, é natural isso. Mas, se você fez um bom trabalho na infância, naquela idade ali, do João, dela, da Maria Júlia, se você fez um bom trabalho, colocou bons fundamentos, bons valores, se você colocou, ensinou o que é certo, a cuidar do corpo, a confiar, em quem confiar, no que confiar, ele vai chegar naquele momento que ele vai ter isso como base também para poder fazer suas escolhas. Então, ore por seu filho que chega para você e diz assim: não quero ir mais para a igreja, não quero ir mais para a igreja. Ora por ele. Apresenta ele ao Senhor. Aí diz: Senhor, ó, então, ele está na adolescência, essa fase aí, essa aí, ó. O que eu faço? Ora por ele. Mas não tente controlar a fé do seu filho. Não tente ser, não. Tem que ser assim. Você só vai perder. Conhecemos o caso de uma família que, quando era dessa idade, o filho fazia o que queria, da forma que queria, a mãe e o pai estavam sempre dando o seu jeitinho ali, passando a mão. Quando chegou na adolescência, queria colocar os limites. Aí não obedeceu os limites, porque estava acostumado a fazer o que queria. Aí o pai queria quebrar a cadeira nas costas, dar mangueirada, dar murro. Você não vai controlar assim. Hora de dar o sapinho é naquela idade. Na adolescência é conversa. Mas o que eu falei aqui da sistematicidade? Falei de coerência, falei de exemplo. Se você nessa idade aqui, você não deu exemplo, quando chegar na adolescência que você vai falar: isso aqui está errado, isso aqui não pode fazer, você fala: opa, quem és tu para falar para mim que isso é errado? Quem é você para falar que eu tenho que fazer isso? Entende? Então, se eu tiver alguma dificuldade, eu vou buscar no Senhor: Senhor, ó, me ajuda. Porque em Gálatas capítulo 5, verso de número 1, Paulo diz assim, pode dar um ler para vocês: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, o nosso Pai Celestial não nos escraviza espiritualmente. Por que nós queremos escravizar os nossos filhos espiritualmente? Eu tenho que trabalho de base. Eu tenho que ensinar os valores, os princípios, o que é correto. Eu vou falar na adolescência: ó, você sabe a verdade. Eu te levei, eu te ensinei, eu li a palavra para você, eu orei com você, você viu um milagre, você viu o que Deus fez na nossa vida, você viu como Deus trouxe a provisão. Você quer fazer essa escolha? Você faz. Tá? Por quê? Nós estamos preparando os nossos filhos para a independência. Meu filho, quando falou para mim assim: olha, não, porque eu vou na igreja só porque você manda eu ir, ele tinha 18 anos. Ele falou: não quero, eu só vou na igreja porque você faz eu ir, porque você é pastor. Eu falei: então, a partir de hoje, esquece. Você não vai mais para a igreja. Ele tinha 18 anos. E eu sabia muito bem quais os fundamentos, quais os valores que eu tinha colocado na vida dele. Por isso fez sem medo. A mãe quase me matou. Mas eu sabia quais os valores que eu tinha dado para ele. Bom, se eu não ensinar o meu filho a se cuidar dele, a se cuidar, se eu não preparar o meu filho para ser independente, o que vai acontecer? Com 40 anos você vai estar cuidando dele. Com 40 anos você vai estar super protegendo ele. Com 40 anos você está colocando uma comida no prato dele. Vai brigar com a sua nora porque ela não coloca comida para ele, se ela não faz a comida certinho. Senhor Jesus. Quando eu casei, a minha mãe chegou para mim e falou assim: ó, o Nando come macarrão toda quinta e todo domingo. Pelo amor de Deus. Aí a minha esposa, muito educada, falou: então comia, porque aqui na minha casa vai ser só domingo e olha lá. E aí aprendi a não comer macarrão durante toda a semana.
Porque Gênesis 2:24 diz assim: por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu tenho que preparar meu filho para independente. Eu tenho que preparar meu filho a que ele faça boas escolhas. Mas tem o tempo certo. Não é com 8 anos não quero ir para a igreja. Eu ouvi lá o pastor sábado, que falou que ele não vai. Não, meu filho tinha 18 anos. Eu já tinha trabalhado com ele do 0 até 18 anos. Eu falei, agora você tem 18 anos, mas você já está preparado, faça a sua escolha. Você sabe para onde você vai. Se você desistir, se você largar o barato. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida. Então agora a responsabilidade é sua. Por que nós tivemos essa conversa? Porque eu e a pastora Rosa, nós saímos. Eu sei que vocês não fazem isso só em Campo Limpo, porque isso acontece. Que os pais saem, aí a gente domina a casa. Eu saí, quando nós voltamos, estava uma festa na casa. Tinha bebida e tal, o negócio estava fera. Tá quente. Né? Tava quente. E aí foi, vem cá, vamos conversar, que negócio é esse? Aí, falou que não queria demais, etc. Então tá. Só que é o seguinte, você quer beber? Da porta pra fora, porque aqui dentro. Ah, mas tô... Eu falei, fala pra mim qual foi o dia. E ela tá ali, se a sua tia mentir, não vai, ela vai desmentir, ela desmente, né? Eu falei, qual foi o dia que você viu eu colocar bebida aqui dentro? Nunca, pai. Quer beber? Lá fora. Quer fazer tal coisa? Do portão para lá. Ah, porque nem casa também. Sua casa, mas quem paga as contas aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Você quer ter sua liberdade, você já tem sua idade, está nessas coisas? Lá fora. Adolescentes, jovens que estão aqui, quer ter a sua vida de liberdade, quer fazer o que quer? Independência. Eu vou alugar minha casa, aí na minha casa eu faço o que eu quero. Ligo o som alto, chamo todo mundo. Na minha casa. Foi isso que eu fiz com meu filho. Lá fora. Aqui. Mas por que ele aceitou? Porque ele viu coerência. Não porque eu sou bom, não, porque eu errei e falhei com ele também. Mas algumas coisas que eram os nossos princípios, que eram as nossas crenças. E eu coloquei esses princípios antes de ser pastor. Antes de ser. Para falar, ah, não, você é pastor, colocou os princípios. Não, esses princípios foram colocados antes. Princípios que eu trouxe do meu pai. Ele teve os seus erros, mas eu trouxe muitos princípios que eu aprendi com ele. Bom, na adolescência, o jovem, né, tá com o motor roncando, pronto para partir. Tá? Sabe aquele carro do racha que fica ali, o pneu fica... É o adolescente, ele tá pronto para partir. Por aí. Mas a questão é, será que ele está pronto? Na adolescência é que a gente ouve muito essa questão assim, para de me tratar como criança, eu não sou mais criança. Só que aí quando ele quer deitar no seu colo, aí você diz, ah, você está um marmanjão, agora deitando no meu colo. Eu sou seu filho também, eu também gosto de deitar no colo, eu também gosto de cafuné. Não é? Porque a adolescência é exatamente essa idade, que ele vai, né, ser adulto em alguns momentos ele vai ser criança. Vai brigar com o irmão, vai tomar o pirulito do irmão, vai querer comer mais que o irmão e assim por diante, porque faz parte da adolescência. Ele não está pronto ainda. Ele não está 100% ainda. Por isso, é nesse momento que entra o pai e a mãe. Para protegê-lo, para ensiná-lo, para orientá-lo. E como faz isso? Com limite. Poxa, pastor, eu vim aqui, sou jovem, só estou ouvindo para o pai e para a mãe. Então, eu estou dizendo o que seu pai vai fazer com você. Talvez ele não teve isso, mas ele vai pôr limites para você. Vai falar, não, aqui não vai fazer isso, vai chegar a esse horário, vai fazer tal coisa. E não é porque ele não te ama, é porque exatamente ele te ama. E se você não acredita em mim, eu falei que exemplo de paternidade e maternidade é Deus, né? Então abra lá em Gálatas, capítulo 4, verso de número 1 e número 2. Gálatas 4, 1 e 2.
Quem está dormindo diz amém. Eu não acordar, hein? Gálatas capítulo 4, verso de número 1 e de número 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, está falando de herdeiro. Deus é exemplo de paternidade. Ó, enquanto ele é pequeno, ele não difere nada de escravo. Ele precisa de alguém que guarde ele, que protege ele, que oriente ele, até dizer, bom, foi isso que aconteceu comigo e com o Lucas. Não pela idade. Ele tinha 18, mas eu não estou falando, fez 18, não. Porque eu sabia que ele estava preparado, que ele podia fazer a escolha agora. Se seu filho com 17 anos, com 16 anos, você como pai entende que ele está pronto, que ele pode tomar aquela decisão, porque ele sempre vai falar, com 12 anos ele vai falar que está pronto para tomar a decisão, que ele sabe o que ele quer. O Lucas com 12 queria colocar brinco? Com 12 o Lucas queria colocar brinco. A mãe falou, não vai colocar brinco. Mas todos os meus amigos colocam. Não, mas você não vai colocar porque você não está pronto. Com 18 também perguntou, Lucas, você lembra que com 12 você queria colocar brinco? Mãe, é verdade, ainda bem que a senhora não deixou. Porque, eu não gosto dessas coisas não. Ainda bem que a senhora não gosta. Adolescente é isso. Por isso, os pais precisam estar ali para dar limites. Eles vão continuar, de certo modo, sendo crianças até chegar à idade adulta. Bom, só para a gente encerrar a questão de limites, eu preciso dar limites reais para os meus filhos. Eu ouvi, mas como é que eu dou limites para os meus filhos? Eu preciso dar limites reais. O que é limites reais? Quem arrisca aí? Limites de realidade. Limites de realidade, alguém vai falar? Se não, fala. Limites de realidade é aquele que tem a ver com perigo. Olha, por exemplo, droga, sexo. Não é? Esses são limites. Se envolver com gangue, andar com pessoas, com más companhias. Isso tem a ver com limites reais. Limites de realidade. Você não vai andar porque isso é perigoso para você. Meu pai fez isso, não sabia. Né? Eu aprendi limites reais, limites de capacidade agora. Mas meu pai também não tinha esse estudo. Mas ele falou, não, você não vai para lá, não vai para o Rio de Janeiro, porque aquilo lá é um perigo. Ele estava o quê? Protegendo a minha vida. Então, limites reais, limites de realidade, é aquele limite que tem a ver com trazer perigo para o adolescente. Isso aqui é um problema para a sua vida. Então, você não vai fazer, você não vai ter. Porque ele não está preparado para tomar essa decisão. Então eu coloco limites reais. Limites no que está além da sua capacidade. É aquela questão de sair mais cedo, ou de chegar mais tarde em casa. Eu dou uma atividade para ele, eu dou uma responsabilidade para ele, ele me responde positivamente. Se ele me responde positivamente, continua ali. Se ele não me responde positivamente, eu falei para chegar às 10, chegou às 12, então não vai mais, vai ficar aqui. Por quê? Não está responsável ainda. Então eu sempre falei para os meus filhos, vocês é que vão me dizer o quanto eu posso confiar com você e aonde vocês podem ir. É eles que me diziam. Porque foi assim que meu pai também me criou. Ele falava, você que vai me dizer se eu posso te deixar ir ou não. Como é que eu dizia? Como que eu respondia a ele? Quando eu era responsável com aquilo que ele me deu. Na liberdade, na responsabilidade. É assim que é limite além da sua capacidade. Com dinheiro. Eu dou 10 reais, o cara vai lá e arrebenta 10, pai, dá mais 10. Aí eu dou mais 10. Não, você não vai ter 10, porque eu te dei 10 e você arrebentou. Né? Os nossos filhos sempre aprenderam desde pequeno. Recebia 10, R$1, eles levavam de oferta na salinha. Porque para aprender os princípios. Né? A saber administrar. Uns não são tão bons
com dinheiro, mas a caçula, meu Deus do céu, bicha é. Limites morais e espirituais, esses limites, e interpessoais, esses limites que desenvolvem o caráter do seu filho. Isso é bom, isso é errado, isso é certo, isso é ruim, isso não pode. Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas é aquela história, você não é todo mundo. Acho que alguém já ouviu isso. Você não é todo mundo. É exatamente, é isso mesmo. É esse limite que eu vou dar para o meu filho. Tem a ver em mentir, em enganar, em roubar, prostituir-se, desrespeitar as autoridades, proteger a sua vida. São esses limites morais, espirituais e interpessoais. É esse limite que eu tenho que dar para os meus filhos. Né? Então eu sempre, quando vou dar limite para os meus filhos, eu vou considerar. Tem perigo real? Pai, eu quero ir no baile. No baile da minha época, nem falo mais de baile. Como é que fala hoje? Quando eu quero dançar. Balada? Pai, eu quero ir na balada. Hã? Não entendi. A baile é outra coisa? É? Então deixa pra lá. Então não vamos no baile, esquece o baile. Vamos na balada. Pai, posso ir na balada? Antes de falar não, eu vou pensar. Tem perigo? Porque a adolescência é esse momento de flexibilidade, é esse momento de... Ele precisa também entender que eu confio nele, ó, você vai, mas você vai chegar a tal horário, você vai, mas eu não quero você com essa pessoa. Eu preciso dar esse feedback para ele. Então, quando eu vou dar um limite, tem perigo real? Tá, você vai, mas ó, é às 10, vou te dar uma responsabilidade. Você vai chegar às 10, vai chegar às 12, sei lá. Aí é do pai, vai chegar às 8. Eu vou fazer que nem meus filhos. Ah, então não vou mais, porque esse horário é o horário que eles estão indo. Você quer que eu volte no horário que eles estão indo? Então eu não vou mais, eu vou ficar em casa. Bom, aí você dá a responsabilidade para ele. Com quem você vai? Ah, com a minha amiga. Então traz sua amiga aqui, deixa eu conhecer sua amiga. Ah, com o meu amigo. Ah, traz seu amigo aqui, eu quero conhecer. Não, mas eu vou fazer trabalho na casa da minha amiga, trabalho na casa do meu amigo. Faz aqui. Quando eu conhecer sua amiga, quando eu conhecer a mãe da sua amiga, ou a mãe do seu amigo, aí eu vou deixar você ir. Essa era a regra em casa. E não fui eu que coloquei, foi a pastora. Quando eu conhecer a mãe, quando eu conhecer a pessoa, aí eu deixo você ir. Né? Então, quando eu vou colocar limites nos meus filhos, eu vou pensar todas essas coisas. E para acabar, a adolescência é esse momento onde a adolescente questiona, o adolescente desafia, mas é nesse momento que o adolescente adquire a sua fé, é nesse momento que o adolescente fala, é isso que eu quero, é isso mesmo, é a minha identidade, é isso para a minha vida, é isso que eu quero mesmo. Mas aí o pai tem que estar presente, a mãe tem que estar presente. É na adolescência que o jovem tem dificuldade de separar o que é Deus dos seus pais. Porque muitos jovens saem da igreja porque eles assimilam Deus com o pai. Porque o pai fala não, porque os pais falam não, porque os pais batem, porque os pais são injustos, porque os pais não ouvem, porque os pais não acolhem. Bom, meu pai é assim, Deus é assim. Minha mãe é assim, Deus é assim. Por que eu vou ficar lá? Minha mãe não para me ouvir. Mesmo quando eu estou explicando, mãe, olha para mim, presta atenção. Olha, eu estou falando, não é isso, mãe. Não é assim, eu já falei, não vai e pronto. Eu vou ouvir, vou acolher, entendi, mas eu não estou em paz ainda para deixar você ir. Entendeu, filha? Olha, não é porque eu não queira deixar você ir, eu não entendi que ainda não é o momento, eu entendi que você não está preparada ainda, espera um pouquinho, quando você estiver pronto eu deixo você ir. A adolescência é esse momento. Ele precisa investigar, ele precisa pesquisar e ele precisa se esforçar. Eu quero saber se Deus é assim mesmo, eu quero saber como que acontece, por que acontece assim.
Faz parte desse movimento. Tarefa dos pais na adolescência: dar liberdade dentro de certos parâmetros, porque se você ficar castrando, aí eu vou falar para você chegar em casa e apertar uma banana, descasca uma banana, põe na sua mão e aperta bem, para ver se você consegue segurar a banana dentro da sua mão. O adolescente é a mesma coisa. Você vai apertar, vai castrar, e ele vai sair por aqui. Então eu preciso ser flexível. Eu preciso ouvir, eu preciso falar. Olha, é por isso, não é porque eu não te amo, não é porque eu não... É por isso. Então, dar liberdade dentro de certos parâmetros, né? Para que ele possa buscar a sua identidade, para que ele possa se reconhecer, né? Respeitar o conflito. Ah, pelo amor de Deus, você está chorando por esse camarada, esse cara feinho pra caramba, e você está chorando desse jeito? Você está chorando por essa menina toda desengonçada? Ah, pelo amor de Deus. Tem 1000 lá fora, é só ir lá fora. Mas é o que ele está sentindo, é o que ela está sentindo. Pode ser feinho, olho torto, mancar de uma perna, mas a pessoa gosta daquilo, então respeita, ouve, acolhe, entenda, porque a pessoa tem aquilo lá como bonito. Vou fazer o quê? A Rosa não casou comigo? Fazer o quê? Cada um tem louca para tudo, né? Entendeu? Talvez para mim é algo tão bobo, tão pequeno. Ah, você está sentindo? Isso aí eu passei também. Eu sei como é que é e não morri, estou aqui. Tá bom. Mas e se você não dá atenção? E se ela morrer ou se ele morrer? Então, repreender menos, dialogar mais, né? Ajudar ele a buscar sua fé, ter entendimento. A igreja deve permanecer para o adolescente como uma obrigação, no sentido, ó, você vai, quando você tiver idade você faz sua escolha, mas por enquanto você não tem idade ainda, você vai comigo, você vai participar. Então eu vou, olha, lá na igreja não tem jovem, na minha igreja hoje infelizmente acabou os jovens que tinham lá, alguns casaram, agora tá, então não tem jovem aqui, não tem grupo de jovem, então vamos procurar uma igreja onde tem jovens, onde você possa assim ser inserido, né? Não vai ter lá mas eu não me dou com aquele jovem, sei lá, de repente está numa igreja que não se dá com líder, então você vai, vamos procurar uma outra igreja, né? Você encontra um outro líder, alguém que possa te acompanhar, entende? Eu vou estar trabalhando com ele essa questão. Quando eu fui meu filho, você não quer ir mais para a igreja? Eu falei assim, então tá, então a partir de amanhã você não precisa mais ir para a igreja. Tá, e foi assim. Fomos para a igreja, as meninas se arrumaram, eu e a esposa se arrumamos, fomos para a igreja e ele ficou lá. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai sair? Mãe é assim, né? O que será que ele vai fazer? Voltamos, o Lucas em casa. Aí, nossa, estranho, né? Não queria ir para a igreja. Primeira oportunidade que ele teve o aval de ir para a igreja, ele fica em casa? Que negócio é esse? Bom, resumindo a história, passou alguns domingos. A gente voltava, o Lucas não estava em casa, eu voltava, daqui a pouco eu nem perguntava. Oi filho, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ah mãe, aonde você foi? Com quem? A mãe já ia assim. Ah mãe, fui lá na igreja, assim, tal. Nossa mãe, cada igreja é diferente da nossa, né? Da nossa, eles não queriam mais ir para a igreja, mas ele já chegou falando assim, nossa mãe, cada igreja é diferente da nossa, né? Por que filho? Porque aquele cara foi lá, falou um monte de coisa, não tinha nada a ver com aquele. Mas você acredita que ele não leu nem 6 versículos na ministração dele? Filho? Não, porque eu li que um bom... Deixa eu contar aqui primeiro. Deixa eu contar quantos que eu falei. Quantos eu falei? Eu falei mais de 6, né? Porque o Lucas falou assim, não, porque eu li que um bom... Ó, pastor. Foi eu que falei? É verdade. Para ser um bom pregador tem que falar pelo menos 6 versículos. Aí o cara não falou nem 6, mãe. E aí ele começou. Aí... A gente achava que ele ia trabalhar. Ele estava indo para a igreja. Ele estava procurando o lugar dele. Ele estava buscando a identidade dele. Quando ele olhou naquela igreja X, Y, H, ele falou, pô, não tem nada a ver comigo.
rapidinho. Não é para os pais de plantão que estão aqui, gente. Porque Deus é fiel. Deus ouve as nossas orações. Amém? De todo esse processo que nós passamos aqui, teve um dia que a gente ia fazer um acampamento de jovens. E o meu filho já não estava mais dentro da igreja. E aí nós fizemos um acampamento de jovens e eu falei para ele assim, olha, a gente vai fazer um acampamento de jovens na igreja. E ele falou assim, e? Eu falei, e que eu quero que você vai. Ele falou assim, mas eu não estou mais na igreja. Aí eu falei assim, mas você vai. Ele falou assim, mas o meu pai falou que agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu não sou obrigado. E eu falei assim, e você? Eu estou falando que você é obrigado e você vai. Aí ele falou, mas como assim? Eu não estou entendendo. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu orei e o Senhor vai falar com você nesse acampamento. E você vai. E se você não quiser pagar, tudo bem, não tem problema, eu pago para você. Mas você vai. E ele falou, tá bom. Aí nós fomos no acampamento. Primeiro dia do acampamento, na primeira noite, né, que nós chegamos. A líder de jovens reuniu todo mundo, todos os jovens numa roda, e começou a perguntar assim, qual é a sua expectativa de estar aqui? O que você espera desse acampamento? Aí todo mundo respondendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Perguntou para ele, e eu estava lá, eu e ele estava lá. E ele perguntou para ele, ele disse assim, eu não tenho expectativa nenhuma, porque eu estou aqui obrigado. Porque a minha mãe me obrigou a estar aqui. Nossa, que vergonha. Mas foi bem assim que ele falou mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor, o Senhor falou que ia fazer algo, já começou bem, né? Mas amém. Eu continuei orando. E aí ele ficou lá no cantinho, ouvindo a palavra, ouvindo tudo, os louvores. Aí chegou num dia, no momento de tarde, ele é baterista, e o pessoal lá se juntou no salão e começou a tocar. E aí falaram, Lucas, vai lá, toca a bateria. Aí ele, não, deixa quieto. Vamos lá, né? Mas era um intervalo, tá? Não era um culto. Eles estavam no intervalo, não, vamos lá, vamos tirar essa música, vamos tirar essa música. Aí ele foi e começou a tocar. E aí aquele momento começou a ser um momento muito cheio de unção, no momento do intervalo. E aí começou a tocar. Aí eu, peguei a estratégia. Chamei o líder e falei assim para ele assim, então, pega aquelas músicas que foi tocada no intervalo e toca agora à noite. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não, porque vocês já ensaiaram. E bota o Lucas para tocar. E aí ele pegou e chamou todos aqueles que tinham tocado e falou, aí ele falou, não, deixa quieto, eu nem estou na igreja. Não, mas a gente ensaiou, Lucas, a gente já estava tocando, vamos tocar com a gente. Aí ele foi e tocou. E naquele dia era uma palavra mesmo que o Senhor tinha me dado. E que o Senhor falou que ia falar muito com os jovens naquele dia. E aí, quando terminou, encerrou, quando a líder chegou e fez a mesma pergunta, falando para as pessoas assim, eu queria saber de vocês, Deus veio, né, realizou aquilo que estava no teu coração, a expectativa que estava no teu coração, Deus realizou? E aí foi perguntando para todo mundo e cada um foi contando a sua experiência que teve no acampamento. E aí o meu filho levantou e disse assim, foi muito mais, porque eu cheguei aqui sem nenhuma expectativa, porque a minha mãe me obrigou a vir. Mas ele disse assim, olhou assim e falou assim, mãe, obrigado, porque eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido na minha vida. Deus falou comigo, Deus mudou meu coração. E a partir daquele momento, ele voltou para a igreja, voltou para o ministério. A partir daquele momento, ele conheceu não Deus do pai, não Deus da mãe, ele conheceu o Deus dele. Amém. Então, pais, não fiquem com medo. Semeie
Porque eles vão precisar conhecer o Deus deles. Amém? Amém. Não era mais. A palavra fala, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus de Abraão. Não, é o meu Deus. Quando eles puderem olhar e falar, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Não porque o meu pai falou, porque minha mãe falou, porque o pastor falou. Porque eu tive uma experiência com ele e eu sei que ele é real. Amém. Amém? Então creia, Deus é filho. Amém. E eu obriguei, irmãos, porque eu tinha uma palavra de Deus. Tá bom? Não quebrando o que o pastor falou, mas naquele momento eu falei para ele, porque eu sabia. Deus tinha me dado uma palavra para ministrar no acampamento. E Deus disse que ia fazer algo naquele dia. Amém? Amém. Bom, tem um teórico que as pedagogas gostam demais, o nome dele é Piaget, que ele diz que o aprendizado é por assimilação e acomodação. O que é isso? Já escutei isso aí. Eu assimilo, por exemplo, o João lá, pequenininho, para ser mais fácil. Eu vou e mostro para ele, esse aqui é o uau. Então todo animal que ele vê com pelo, ele fala uau, é gato, mas ele fala uau, ou ele fala miau, enfim. Porque ele assimilou aquilo. Que um animal que tem 4 patas tem pelo, é cachorro ou é gato, seja qual eu apresentei primeiro. Então isso é assimilação. Passa-se um tempo, ele vai acomodar esse conhecimento, né? E aí ele vai diferenciar. Quando eu mostro o uau uau, ele diz, esse é o uau uau, e esse é o miau, porque ele acomodou aquele conhecimento. Então ele já vai saber diferenciar o que é o gato e o que é o cachorro. Então primeiro a criança assimila, segundo Piaget, primeiro a criança assimila um conhecimento, e aí ela vai ali na questão cognitiva, trabalhando com aquilo, depois ela acomoda aquele conhecimento. Tá? Deu para entender? Então eu mostro o cachorro pro João, aí o João vê e fala, esse aqui é o uau. Então todo animal que tem rabo, que tem pelo, para ele é cachorro, no primeiro momento. Depois ele vai acomodar esse conhecimento, e aí ele vai saber diferenciar o que é o gato e o que é o cachorro. Tá? Espiritualmente é a mesma coisa. Como assim, pastor? Meu filho assimila, é isso que ela falou, ele assimilou o conhecimento. Meu pai falou lá que um sermão tem que ter 6 versículos pelo menos. Então ele tinha aquilo, né? Aquele entendimento. Ele tinha entendimento que é orar para ser dependente de Deus. Eu fiquei 2 anos desempregado, nós passamos, foi Deus nos sustentando, uma série de coisas que um dia eu volto aqui para contar. Ele assimilou aquilo. Só que ele só acomodou aquele conhecimento quando ele teve a experiência dele com Deus. E aí ele soube diferenciar. Aí ele não falou mais o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Ele falou o meu Deus. Ele acomodou aquele conhecimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu como pai não dou exemplo, não é só espiritual, como homem, como marido, como mãe, como esposa, ele vai acomodar aquele conhecimento, ou seja, ele vai obter aquele conhecimento de forma diferente. E para terminar, então, meu pai, nós ficamos uma juventude, tivemos muito turbulência, porque eu era muito mais achegado à minha mãe do que ao meu pai. E nós ficamos um tempo até assim, às vezes sem se falar, quando os gêmeos nasceram. Nós não se falávamos, nós não nos falávamos. Tanto que, para vocês terem uma ideia da situação, minha sogra, não foi nem minha mãe, minha sogra, pegou os gêmeos e colocou no braço dele e disse, segura seu neto, porque nem isso ele queria fazer. Para você ver como era a minha relação com meu pai. E um dia eu fui para o encontro de Deus, em Garatá. Deus falou lá, nos ministrou e tal, e eu voltei de lá e falei, não é possível. Eu não quero viver mais isso com meu pai. E eu, então, chegando de Garatá, corri para a casa do meu pai, falei boa noite, beijei minha mãe, como era naturalmente fazia. E aí meu pai estava no quarto. Falei, mãe, cadê o pai? Ele está no quarto. Falei, pai. Aí ele fingiu que estava dormindo. Porque o pai era, não quero. Fingiu que estava dormindo.
Aí eu falei, filho, o pai tá dormindo. Ah, não tem problema, eu vou lá. Fui lá e acendi a luz, eu vi que ele não estava dormindo, porque ele estava dando. Porque eu vi que ele, quando eu cheguei, ele apagou a luz, porque ele não queria falar comigo. E aí eu cheguei e falei, pai, eu quero falar com você. Aí todo lá, o que você quer? Eu falei, pai, fica em pé que eu falar com você. Ele falou, o que você quer? Eu estou com sono, cansado. Pai, não, uma conversa de homem para homem. Aí ele pegou e falou, tá, o que você quer? O que está acontecendo? Aí eu abracei ele e falei, pai, me perdoa, porque eu fui assim com você, porque eu fiz isso. E aí ele falou, não, filho, eu quero que você me perdoe, porque você só fez isso porque eu fui assim com você, porque eu tive tal atitude com você. E aí Deus permitiu que eu ficasse com meu pai mais 2 anos. E foram os 2 melhores anos de relacionamento. Por quê? Porque meu pai não teve essa base. Meu pai não teve ninguém para orientar o que é ser pai. Meu pai foi ensinado que ser homem é trabalhar, fazer o dinheiro, pôr comida, dar roupa, o remédio, pronto. Somente quando eu entendi isso, que aí eu fui lá, abracei com dizer, pai, eu te amo. E aí eu vi meu pai pela primeira vez com 20 e poucos anos já. Ele vai falar, eu te amo. Por quê? Por bobeiras. Porque não paramos ali e sentamos e falamos, vamos conversar. Porque ele não parou para me ouvir, porque eu não parei para ouvir ele, porque eu não parei para entender ele. Nós, como filho, tivemos problema com a minha mãe, porque minha mãe era de abraçar também. Então imagina, meu pai não era de abraçar, minha mãe muito menos. Porque a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos. Com 9 anos, o pai dela pegou ela e falou assim por uma vez: você não quer cuidar dessa menina? Porque eu não tenho condições de cuidar dela, a mãe dela morreu. Leva para você. Minha mãe não sabe o que é abraçar. Minha mãe até hoje não sabe o que é dar amor. Ela não recebeu. Mas isso só foi entender agora. Porque eu reclamava que ela não era de abraçar, porque ela não ia falar, olha, parabéns. Sabe como minha mãe me ensinou a escrever? Fecha no ouvido. Colocava lá, não fazia. Tudo errado. Assim que eu aprendi a escrever. Mas quem ensinou a escrever? Foi assim que ela aprendeu. Então, o pai que está aqui, mãe e filhos que estão aqui, para. Tenta entender a história do seu pai. Tenta entender a história da sua mãe. Às vezes eles não abraçam porque eles não receberam um abraço. Porque os pais não eram de abraçar. Às vezes eles gritam por quê? Porque os pais gritavam. Às vezes eles xingam por quê? Porque os pais xingavam. E pais que estão aqui, começam a te observar. Porque quando eu percebi que eu tinha um problema com o Lucas, quando eu percebi que eu fazia com o Lucas a mesma coisa que o meu pai fazia comigo. E eu fazia com as meninas a mesma coisa que o meu pai fazia com as minhas irmãs. Era mais paciente, né? Abraçava, né? Ouvia. Comigo era não, tem que ser homem, então tem que ser bruto, e etc. Então, pais que estão aqui, ouçam, conversem. Pode ser a coisa mais besta, mas ouça. Pode ser a coisa mais idiota que você possa falar. Meu Deus, eu não acredito que ele está chorando, ela está chorando por isso. Mas aquilo é importante para ele. Aquilo é importante para ela. Então, para, ouve, olhos nos olhos. Não é ouvir assim, vai falando enquanto eu lavo a louça aqui. Vai falando enquanto eu vou chapiscando a parede. Vai falando enquanto eu estou vendo o jornal. Não é isso. Olho no olho. Pronto. Pode falar, estou te ouvindo. Não é isso. É isso que você está sentindo? Estou sentindo.
história da sua família. Conta pro seu filho como é que você construiu essa casa, como é que você conseguiu o carro, como você conseguiu o seu trabalho. Para que o seu filho saiba. Fica de pé. Me perdoa porque eu extrapolei. Eu sei que eu não gosto de me chamar. Quando a igreja